José aos seus irmãos, tiraram a José a sua a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-ne, a lançaram-ne numa cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Irmãos, pode se assentar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, por que eu fui no José? Eu falei, Senhor, por que José? Ele falou, ele fala sobre a túnica de José. Porque foi onde José foi visto com o quê? Com inveja dos irmãos, porque José tinha irmãos. E o seu pai Jacó deu uma túnica para José, por amar tanto José. José ele não pediu a túnica, mas seu pai quis dar uma túnica para José de presente, porque ele amava tanto José, e José era filho da velhice de Jacó. E Jacó, por amar tanto José, pediu para fazer uma túnica. E aquela túnica era a túnica que sacerdote naquela época usava. E era uma túnica muito valiosa. E por amar José, ele deu aquela túnica para José. E José, por ser aquele homem que sempre ia apacentar com seus irmãos, ele foi atrás dos seus irmãos, e no campo os irmãos falaram, lá vem aquele sonhador, lá vem ele de novo. E por ele usar aquela túnica, os irmãos sentiam inveja de José, e eles blasfemavam contra José. José chegando até lá, os irmãos jogaram José dentro do poço, e o poço não havia água. E chegando lá, José estava dentro do poço e o Rubem pediu que tirasse José do poço, porque o Rubem era o irmão mais velho de José e sabia que o pai não ia aguentar ao ver José morto. Irmãos, é assim dentro da nossa vida. Quando não conseguem tirar a nossa túnica, o que fazem? Jogam a gente dentro do poço. O que é a túnica, irmão? A túnica é o chamado de José. José, quando eles jogaram José dentro do poço, o que eles fizeram? Eles tiraram a túnica de José. Mas não adiantou nada. Porque José podia estar sem a túnica, mas ele tinha o chamado. O chamado ninguém pode tirar de nós. Então, irmãos, eles tentaram botar a túnica. Quando eles tentaram botar a túnica não deu nenhum deles. Porque você tem um chamado, ele tem outro chamado, cada um tem o seu chamado. Aleluia. Então, os irmãos, o que aconteceu com os irmãos? Um falou assim, a túnica não deu em mim. O que eles fizeram? Tiraram José do poço. E o que eles fizeram? Tentaram matar José. Porque é assim na minha e na sua vida. Quando não conseguem roubar o que é nosso, eles tentam nos matar. Eles tentam nos matar, mas não conseguem. O que aconteceu? José não foi morto ali. Passou os ismaelitas e compraram José. E ali, Rubem, muito nervoso, falou assim, o que vamos contar para o nosso pai? Eles pegaram uma besta fera, mataram e mancharam a túnica de José para levar para o pai. Vai ser assim na minha e da sua vida. Vão tentar manchar nosso ministério. Vão tentar nos manchar, vão tentar nos caluniar por aí. Para quê? Para pegar a nossa túnica. Viu que a túnica não deu para ninguém, não deu para nenhum deles. O que fizeram? Vou manchar o ministério dele. Vou manchar ele por aí. Vou falar que ele está morto. Vão falar que você está morto por aí. Vão falar que você não é nada por aí. Vão tentar te caluniar, vão tentar te matar. Mas não vão conseguir. Ali os ismaelitas foram para a cidade do Egito. Chegando lá, Jacó foi vendido a Potifar. Potifar comprou José. Levando José até a sua casa. Potifar viu que José era diferente. Onde José botava a mão tinha prosperidade. José era diferente. Desde a época que José estava na sua casa, José já era diferente. O pai já via que José era diferente. José já tinha um chamado. Ali de novo José foi atentado pela esposa de Potifar. Mas assim mesmo José não saiu
da presença. É assim na minha sua vida. Vão tentar tirar você da presença do Senhor. Vão tentar te atrapalhar para você conseguir a sua vitória. De qualquer forma. Mas José não foi atentado ali. O que fizeram? Mais uma vez tramaram contra José. Jogaram José no calabouço. Testemunharam o que? Contra José. E José foi posto no calabouço. Chegando no calabouço, quando ele foi preso, mesmo assim o Potifar, por amor a José, ele botou o copeiro e o padeiro ao lado de José para cuidar de José. Porque mesmo José sendo preso, ele não acreditava que José tinha feito aquilo, mas ele tinha que fazer porque a esposa dele falou para ele, tramou contra ele. Tramou tão bem feito que às vezes tem pessoas que acreditam que você fez. Tem coisas que falam que você fez porque tramam contra você a todo tempo. A todo tempo tramam contra o servo do Senhor. Porque a vitória de José era muito grande. Quanto mais é chamado, mais vem o que, meus irmãos? Mais vem a fúria contra você. E é desse jeito na minha e na sua vida, como foi na vida de José. José foi preso. José lá, quando eles chegam lá, os dois, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. E José desvendou aquele sonho, porque viu que eles estavam muito nervosos, muito atribulados. Ali Deus já começou a trabalhar na vida de José. Deus já começou a fazer o chamado de José. Onde a família não acreditava, ele precisou sair daquela terra para fazer o que Deus mandou para ele. E ele ali dentro da prisão, ele começou a levar o chamado dele, que ele revelava sonhos. E ali ele revelou um sonho para o copeiro e para o padeiro. E quando o copeiro e o padeiro chegou à presença do faraó, o padeiro e o copeiro esqueceu de José. Porque José, ele falou assim, quando você chegar na presença do Senhor, você fala que há um homem aqui que foi preso injustamente, mas só quem não esquece da gente é Deus. O homem pode esquecer de você, mas Deus não esquece. E chegando lá, ele foi esquecido. Por que, meus irmãos, ele foi esquecido? Porque na hora que eles precisavam dele, ele ajudou ele revelou o que ia acontecer com os dois. Um foi dissipado e o outro voltou a servir a Deus, que foi o copeiro, a servir ao faraó, que foi o copeiro. Mas há tempo determinado para todas as coisas. Aquela hora era tempo de José servir ao faraó. E Deus falou assim, espera só mais um pouco. Comece na tua vida também, irmãos. Às vezes você quer uma coisa e Deus fala assim, não chegou a hora. Passa pelo meu processo e lá na frente eu vou te dar. E chegando mais um pouco, José passou 2 anos preso. 2 anos José preso naquela masmorra. E quando o faraó teve um sonho, e chamou os magos para revelar esse sonho. E nenhum dos magos conseguiam revelar. Agora chegou a hora de José mostrar o chamado dele. E foi quando o copeiro lembrou, lá naquela prisão tem um homem que quando eu estava lá, ele revelou o que ia acontecer com a gente aqui no palácio. E realmente aconteceu. E o faraó falou, chama ele rapidamente. Chamou ele, José chegando lá. O faraó revelou o sonho que aconteceu. E José falou o sonho que ia acontecer. Que vinha a época ali, que ia haver muita abundância, mas se não vigiasse, ia também vir fome. E aí o faraó, vendo a maneira que José se expressava, a maneira que José falava, que ali tinha unção na palavra de José, que ali tinha autoridade, ali ele via o chamado de José. Aleluia. E José pediu para ele chamar alguém para conduzir tudo o que ia acontecer. E o faraó falou assim, não, meu filho, quem vai comandar vai ser você. E chamou José para comandar tudo, para José entrar ali no palácio e levar tudo. Então José, ele começou a receber as abundâncias do céu. Primeiro ele passou pelas lutas todinha, porque assim, na minha, na sua vida, a gente passa por luta, e ele não olhou para trás. Nem uma hora José pediu misericórdia. Nem quando ele foi jogar no poço, ele pediu misericórdia. Nem quando ele foi andando com os ismaelitas pelo deserto, ele pediu misericórdia. Quando ele foi também para a casa de Potifar, e aconteceu para a na vida dele, ele pediu misericórdia. Pelo contrário,
só acreditou no chamado dele. Ele só acreditou que tudo que ele sonhou iria acontecer. Irmão, não deixa ninguém acabar com o teu sonho. Se Deus falou, ele vai cumprir. Pode demorar 30 anos. Porque José, ele foi faraó com 30, ele foi levantado a governador com 30 anos. Com 30 anos. Olha quanto tempo ele ficou esperando no chamado dele. Olha quanto tempo José passou pelo deserto. Às vezes as pessoas passam por um desertinho e falam assim: ai, não vai dar pra mim não, vou voltar. Às vezes a pessoa está dentro do seu chamado e fala assim: poxa, o pastor não me botou no meu chamado. Irmãos, você tem que passar pelo teu processo, para lá na frente você ver o seu galardão. Porque o chamado meu, o teu chamado não é igual a de ninguém. O meu chamado não é igual ao seu. O teu chamado não é igual ao meu. Eu lembro tempos atrás que o meu bispo, ele passou pelo deserto. Ele estava dentro do serviço lá comigo, trabalhando comigo, e ele saiu da igreja, mas a pessoa continuava com ele. E eu falava assim: bispo, vem orar pelo irmão aqui. Eu vi o bispo entregando o mistério para várias pessoas, porque o chamado não saiu dele. Ele podia ter saído daqui. E eu via muitas bocas também caluniando contra ele. E estava lá o nome de Deus, estava lá o chamado dele. Porque poderiam falar contra ele, mas não poderiam matar ele. Quantos muitos conseguiram falar contra, mas matar ele não conseguiram. Porque está aqui na presença, está aqui exaltado pela honra do Senhor. Porque tinha o tempo dele passar pelo deserto, e ele passou. Ele passou. Ele não olhou para trás, ele só viu algo que era Jesus. E lá ele também falava da palavra do Senhor, mesmo daquela maneira, quando saiu da presença do Senhor, porque ele tinha o chamado. E lá mesmo no meu serviço, muita gente falava assim: você chama ele de pastor? Até falei sobre isso cadê o irmão? Ele saiu daqui. Falei até sobre isso com um amigo meu. Ele falou assim: como assim ele é pastor? Aí eu falei assim: ele é pastor. Ele é meu pastor. Porque a unção dele ninguém tira. Tentar jogar pedra contra ele, todo mundo pode tentar, mas a unção dele ninguém tira. Então ele passou pelo deserto 5 anos, não foi, meu bispo? 7 anos pelo deserto. 7 anos. Foi o tempo que Deus quis que ele passasse pelo deserto. Irmãos, se vocês olharem agora, vocês vão ver que valeu a pena. Porque Deus estava preparando ele para uma grande obra. Deus estava preparando ele para uma grande nação. Porque ele sabia o que ia botar na mão dele. E não era pouca coisa. E Faraó foi assim, não era pouca coisa. Faraó, ele alimentou a nação, ele alimentou muito povos, inclusive a família dele, que teve que chegar perante a ele e se curvar. Porque chegou o tempo de se curvarem também, que falaram que ele não ia conseguir. Falaram assim: logo você, 17 anos, um menino, eu vou me curvar perante a ti. Ele esperou o tempo certo, porque Deus falou com ele em sonhos. E ele acreditou na promessa do Senhor. Irmão, não deixe de acreditar. Se Deus falou que você vai ter uma casa, você vai ter. Se Deus falou que você vai conseguir tirar o seu esposo ou seu filho das drogas, você vai conseguir. Porque Deus tem promessa. E a promessa de Deus não morre. Pode até tentar tirar a sua vida, mas a promessa de Deus ninguém tira. Porque ele cumpriu na vida de José. Porque José não saiu da fila da promessa. Se você sair da fila da promessa e olhar para trás, você vai não conseguir nada. Mas se você olhar para frente e ver o que você já conseguiu construir, porque devagarzinho, pedra e sobre pedra, para você conseguir um galardão. E eu falo por mim mesmo, irmãos. Hoje em dia eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. O Senhor prometeu tempos atrás para minha mãe. E eu não acreditava. Quando eu vejo tua filha de frente de mesa de oração. E eu falava assim: eu fico no bar o dia todo bebendo. Minha mãe falava: se Deus falou, ele vai cumprir. E ela não aceitava que eu falasse logo eu. Irmãos, cada um que está aqui tem um chamado. Cada um que está aqui, Deus prometeu. Eu falo para você: tem aqui pastorzinho? Não tem pastorzinho. Filho de pastor não é pastorzinho. Filho de pastor tem que ter um ensinamento também.
Sabe por que o pastor é pastor? O Caio tem que ser pastor? Não, tudo é ensinamento, tudo é um chamado. Se meu chamado é para ficar em mesa de oração, eis-me aqui, Senhor. Se meu chamado é para ir para a rua para falar para você, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Porque é muito fácil você fazer o que ela faz. A irmã ali louva, eu fico assim, Senhor, que coisa linda. Mas eu não quero o chamado dela. O chamado dela é de levita da casa do Senhor. Eu tenho que descobrir o meu chamado, perguntar a Deus, Senhor, qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer para conseguir chegar ao teu galardão? Para conseguir ver a sua obra em mim? Porque cada um tem um chamado diferente. O meu chamado tem o seu chamado. Eu até falei com meu esposo hoje, eu falei assim, Rafael, eu acho muito lindo a maneira que você fala a palavra do Senhor. Ele passeia pela Bíblia. Eu falo uma coisa com ele, ele passeia. Aí eu falei, eu queria ser assim. Ele falou pra mim assim, eu queria ser igual a você. Sabe o que queria ser igual a você? Onde você determina que você vai ficar, você fica. Você falou, Senhor, eu quero um emprego assim, 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 e vou correr atrás para ficar. E você tem um chamado, Lani, que nem todo mundo tem. Você, varoa, próspera, cadê a varoa? Próspera. Que você fala que você quer, você quer. Você fala que vai chegar, você vai chegar. E você não desiste. Eu não desisti da minha filha. Eu não desisti do meu esposo. Porque Deus lá atrás me prometeu. Não só foi em sonho, ele falou, eu tenho promessa na vida da sua filha. Eu tenho promessa na vida do teu esposo. Então, irmãos, não saia da fila da promessa. Continue em frente. Porque o vento vai soprar. Vão tentar jogar você no poço. Vão falar de você. Vão sujar a tua imagem. Mas Deus, ele lá de cima vai falar, ela não saiu da fila da promessa. E eu vou dar o que eu tenho preparado para ti. E é coisa grande. É coisa muito grande. Aí você fala assim, varão, uma casa grande. Não. É morar lá no céu. Porque o que eu procuro agora para mim e para minha família é o galardão. Eu não procuro dinheiro, eu não procuro casa. Eu quero galardão lá no céu. Porque é muito bom quando você vê a sua família aqui sentada contigo. E eu peço muito a Deus, Senhor, vai chegar o dia que a minha família vai estar do meu lado. Porque o Senhor prometeu. O Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Aí você fala, tu sonhou, missionário? Não, eu não sonhei, mas Deus falou comigo que Ele prometeu. Como assim, tempos atrás Deus falou com a minha mãe, como Deus falou com a missionária Shirley, que o pastor iria voltar. E ele voltou exaltado, voltou maduro. Porque Deus precisou tirar ele daqui para ele sair, para ele ver que Deus era Deus na vida dele. Hoje em dia eu converso com o meu bispo, eu falo, bispo, você é uma outra pessoa. Pode o vento soprar, mas você pode até se envergar, mas você não vai cair. Tempos atrás não era assim. Então Deus falou assim, minha filha, eu tirei para ele voltar uma outra pessoa. E é assim que Deus faz. Tudo é no tempo dele, tudo é na hora dele. E assim agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.